Depois de o espancarem muitos, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prenderam-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas das prisões, sacou da espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, bradou: não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. Amém? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, essa passagem bíblica é interessante. A mensagem que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 23 que nós lemos, ela trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a viagem que ele ia para a cidade de Filipe, para a cidade, uma região da Macedônia. O que me chama a atenção é que Paulo está debaixo da direção de Deus, debaixo de uma revelação. Paulo, neste caminho, ele vai ter alguns intempéries, eu posso assim dizer, que ele vai enfrentar alguns problemas adversos, algumas situações que Paulo vai começar a enfrentar para poder chegar até Macedônia. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, ele aparece nos evangelhos, no capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia narra que estava ali um homem chamado Estevão, que era diácono da igreja primitiva do Atos dos Apóstolos, e ele foi ungido a diácono porque a igreja via necessidade de ter um diácono para poder apoiar as viúvas e os órfãos. Então Estevão é separado para o diaconato, mas eu me chamo a atenção que a Bíblia vai dar referência a ele, que ele é homem cheio do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 7, Estevão vai trazer uma mensagem reveladora desde Abraão até os dias que ele está vivendo. A mensagem que Estevão começa a pregar, começa a trazer fúria sobre a multidão que está assistindo Estevão a pregar, a ponto de alguns começarem a ranger os dentes, pegarem pedra e apedrejar Estevão até a morte. O que me chama a atenção é que Estevão vai estar sangrando, Estevão vai estar quase à beira da morte, mas ele não vai negar a sua fé, ele não vai negar o seu princípio, ele não vai retroceder, não vai voltar para trás. Pelo contrário, Estevão ele vai fazer duas orações. A primeira oração: Senhor, perdoa eles que não sabem o que faz. A segunda oração: Pai, receba o meu espírito. Estevão estava convicto que a fé que ele estava pregando, ele estava no caminho certo. Estevão morre ensanguentado. O avental de Estevão fica ao pé de um jovem chamado Saulo. No capítulo 7, 58, Saulo, ele é conhecedor de lei. Filipenses capítulo 3, o versículo 5, o versículo 6, a Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele é da linhagem de Israel, da linhagem do judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Já que Saulo também é uma referência de Saul, o primeiro monarca de Israel. Saulo, ele vem dessa linhagem. Ele foi circuncidado ao 8º dia como qualquer outro judeu. O que me chama a atenção é que ele nasceu na Cilícia de Tarso. Ele nasceu, melhor, em Jerusalém. Ele foi levado para aprender aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Aprendeu da lei, aprendeu das escrituras.
e ele vai se sobressair. O capítulo 1, versículo 14 de Gálatas, vai dizer que entre eles, ele sobressaía. Atos capítulo 9, versículo 1, me chama a atenção, porque Paulo, embora tinha conhecimento da lei, conhecia os 613 mandamentos da lei mosaica, não impede Paulo de perseguir a igreja. Atos capítulo 9, versículo 1, trata ele como uma fera selvagem. Atos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que ele se consentiu na morte de Estevão. Mas o versículo 3 do capítulo 8 vai dizer que ele entrava na casa, ele pegava homens e mulheres e arrastavam, levava para a prisão, a ponto de na prisão morreres. Ou seja, Paulo, ele entrava nas casas, ele devastava as casas, ele invadia e ele levava para a prisão. Ele não respeitava domicílio. Gálatas capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer que ele também perseguia a igreja de Cristo, não somente os que estavam no caminho, mas ele perseguia também a igreja de Cristo e a assolava. Atos capítulo 22, versículo 4, ele perseguia o que estava no caminho até a morte, lançando em prisão tanto homens como mulher. Atos capítulo 26, versículo 9, ele tinha imaginado que ele tinha que fazer tudo contra o nome do Senhor. Entenda isso, porque Paulo, ele conhece de lei, mas ele está indo controverso. Ele tem autoridade de Roma porque ele tem dupla cidadania. Paulo é um bastardo. Ele tem inteligência, ele tem conhecimento, ele sabe falar do hebraico, sabe falar do grego. Porém, a Bíblia vai dizer que ele está fazendo tudo contra. Ele está perseguindo a igreja do Senhor, ele está lançando alguns cristãos na prisão, ele está matando, ele está assolando. E o povo tinha medo de Saulo. Isso me chama muita atenção, porque Atos capítulo 9, enquanto Paulo entrava na casa, enquanto Paulo pegava homens e mulheres para lançar na prisão, a Bíblia diz que os discípulos fugiam. Os discípulos fugiam e eles faziam o quê? Ele ia por regiões pregando a palavra do Senhor. Era uma palavra de Deus que estava se cumprindo, porque a palavra do Senhor diz que eles seriam testemunho, tanto em Jerusalém, até em Samaria e até nos confins da terra. Estava sendo perseguido, mas o propósito do evangelho estava crescendo, porque estava alcançando vida. Era uma igreja que estava crescendo debaixo de perseguição. Atos capítulo 9, embora Paulo não conhece o Senhor Jesus, ele vai pegar uma carta de extradição, porque ele tem autoridade para pregar carta para perseguir a igreja. Ele vai pegar uma carta do sumo sacerdote e ele vai ir para Damasco para perseguir esta igreja. Mas no caminho de Damasco, Jesus se apresenta diante de Saulo e diz: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Saulo não conhece quem está falando com ele, porém Jesus conhece o nome de Saulo. Jesus sabe a identidade de Saulo. Jesus está conversando com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitar contra os meus arguilhões. Saulo pergunta quem que é o Senhor, e ele apresenta a Saulo dizendo: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Duro é para ti recalcitar contra os meus arguilhões. Jesus se apresenta a Saulo. Jesus vai permitir que Saulo entre em Damasco. Em Damasco ele entra. Ele vai ir até uma rua chamada Direita. Ele vai ficar na casa do Simão Curtidor. A Bíblia diz que vai se levantar um profeta, um homem ungido chamado Ananias. E por revelação de Deus, ele recebe a revelação para ir até a rua chamada Direita, para orar por Saulo, colocar a mão sobre ele. Mas Ananias está em dúvida, está dizendo: Senhor, não é este Saulo que persegue a igreja, não é ele que manda matar os crentes, não é ele que está assolando. E o Senhor diz: vai lá, porque ele é para mim vaso escolhido, vaso precioso. Oh glória! Isso não impede do Senhor agir.
Ananias vai chegar na casa do Simão Curtidor e vai orar a favor de Paulo, vai colocar as mãos sobre ele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, e depois vai ser batizado. Isso me chama a atenção, porque logo que Paulo ele se converte, a Bíblia diz que ele vai começar a pregar. Mas ele começa a pregar lá no versículo 20, ele começa a pregar a Jesus Cristo e a defender que o Senhor se apresentou a ele. Atos capítulo 9, versículo 20, ele prega sobre o Senhor. Mas Atos capítulo 9, versículo 22, ele vai dar mais referência do Senhor, dizendo que este Cristo é o Messias. Porque Atos capítulo 9, até o versículo 22, há uma pausa de 3 anos. 3 anos que Paulo se retirou. Ele foi para a região da Arábia para poder aprender com o Senhor durante 3 anos. Paulo não aprendeu dos discípulos. Paulo não aprendeu de Pedro. Paulo não aprendeu de João. Paulo aprendeu do Senhor. Aquilo que os discípulos aprenderam 3 anos e meio de Jesus foi o que Paulo aprendeu do próprio Jesus. O Senhor começou a falar para ele. Isso me chama muita atenção. Não que eu tenho nada contra, mas tem muitas pessoas que nos dias de hoje, elas querem se levantar muito rápido, muito depressa. Elas querem tudo no seu tempo, elas começam a correr e elas se precipitam porque aceita Jesus hoje, quer pregar amanhã. Mas antes você tem que receber do alto, você tem que aprender do céu para poder liberar para a terra. Paulo primeiro ouviu de Jesus, Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem tu me persegue, para depois ele começar a falar deste Jesus. Oh glória! O que me chama a atenção é que os discípulos viu que Paulo se converteu, mas os discípulos não aceitaram ele, porque os discípulos tinham medo da conversão de Paulo, não acreditavam na conversão de Paulo. Eles achavam que Paulo não tinha se convertido verdadeiramente. O versículo 26 do capítulo 9 vai dizer que quando Saulo chegou a Jerusalém, procuraram reunir os discípulos e temiam, não crendo que ele fosse discípulo. No versículo 30, eles vão acompanhar Paulo até a Cesareia. De Cesareia, eles vão mandar Paulo para Tarso, porque Paulo ele tinha que primeiro ser trabalhado, porque talvez o Paulo queria começar a pregar, porque o Paulo conhecia do hebraico, porque o Paulo conhecia do grego, porque Paulo entendia dos 613 mandamentos. E talvez Paulo diz: eu sobressaio, eu tenho entendimento. Mas antes o Senhor precisou trabalhar no Saulo. É necessário muitas das vezes você ficar. É necessário muitas das vezes você primeiro receber. É necessário muitas das vezes Deus trabalhar em você, para depois você ser um canal de bênção, para depois você ser um instrumento da parte do Senhor. Tem alguém ouvindo esta palavra nesta noite para liberar um glória para o Senhor? Os discípulos vão conduzir, porque pedir para Paulo se retirar, ele não quis. Então os discípulos mesmo arrasta ele, leva ele para Cesareia, depois leva ele para Tarso. E o versículo 31 do capítulo 9 vai dizer que a igreja crescia, a igreja tinha paz e os irmãos tinham comunhão. Isso daqui é doloroso para um pastor, para alguém que está no caminho, porque ele pensou que a igreja ia crescer por causa dele. Mas a igreja está tendo paz porque Paulo se retirou. Era o Senhor trabalhando em Paulo, era Deus quebrando o orgulho de Paulo. O que me chama a atenção é que Paulo ele vai ficar se retirado por algum tempo. Durante quase 14 anos aproximadamente, o ministério de Paulo, Deus precisa trabalhar em Paulo, porque primeiro você tem que ficar, o Senhor tem que trabalhar em você. E depois que Paulo é separado para pregar o evangelho, o Espírito Santo de Deus manda separar a Barnabé e também a Saulo. O capítulo 13 de Atos. Mas primeiro vem Barnabé. Por quê? Primeiro o Senhor ainda está trabalhando em Saulo. Poderia ser o Saulo e depois o Barnabé, mas primeiro vem o Barnabé, porque Paulo ainda está sendo discipulado. Mas quando Paulo começa a pregar, depois que ele aprende do Senhor, a igreja começa a crescer. Paulo começa a progredir. Paulo vai virar o maior missionário da sua época.
Paulo vai começar a expandir a igreja, vai começar a fundar a igreja, tanto em Coríntio como em Éfeso, quanto na Ásia. Paulo vai começar a plantar a igreja. Não é à toa que é o maior missionário do Novo Testamento. O que me chama a atenção é que em Atos 16, Paulo ele vai estar debaixo de uma revelação, porque ele tem uma revelação do Espírito Santo de Deus. E Paulo tem discernimento da revelação do que é de Deus e do que não é de Deus. Porque tem um homem na Macedônia que está gritando por socorro, por ajuda, e está dizendo: passa para cá e ajuda-nos. Este homem que grita por socorro, até os dias de hoje, pode ser uma pessoa nos vícios das drogas, pode ser uma pessoa que ainda grita por socorro, por ajuda. Enquanto você se arruma, coloca a Bíblia debaixo do braço para vir para a igreja, há uma alma que clama por socorro, por ajuda, porque o Evangelho de Cristo não é pregar somente na tribuna, mas é também pregar o Evangelho nas praças, nos bairros, nos becos, nas vielas, aonde você conseguir. Esta alma está pedindo por socorro. Paulo entende a revelação, Paulo examina a revelação, Paulo ele começa a compreender aquela revelação, vem direcionada do céu. Então Paulo ele vai no caminho da Macedônia, ele vai até a cidade de Filipos. Mas neste caminho, quando Paulo está caminhando, a Bíblia diz que não tem sinagoga para Paulo debater ao sábado, não tem sinagoga para Paulo orar. Então Paulo vai junto ao rio e ele vai começar a orar, e junto com ele vem uma mulheres. As mulheres começam a orar junto com Paulo, dentre elas Lídia. Enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo orava, a Bíblia diz que Deus abria o coração de Lídia. Lídia é muito importante para o ministério de Filipe. Tanto é que agora ela se converte, porque Deus abriu o coração dela e ela vai aceitar Jesus. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Enquanto nesta noite a palavra do Senhor está sendo liberada, o Senhor está encarregando de abrir o coração de alguém aqui nesta noite. Tem coração que vai ser quebrantado nesta noite. Você é fundamental para a igreja. O Senhor precisa de você. Você é vaso precioso. O Senhor abre coração nesta noite. Oh, glória! Enquanto Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia. Ela aceita Jesus. E ela vai ser importante para a igreja de Filipe, porque é na casa de Lídia que vai fazer algumas reuniões, e depois vai fundar a igreja. E Paulo vai escrever uma carta para Filipe. Tanto que Paulo amou esses irmãos que estavam em Filipos. O que me chama a atenção é que durante muitos dias Paulo vinha orando, Paulo vinha clamando o nome do Senhor Jesus. Mas também a Bíblia diz que tinha uma mulher que era escrava do diabo, porque ela tinha um espírito que atormentava a vida dela, um espírito de adivinho, que vinha muitos dias atrás de Paulo e de Silas. Vinha muitos dias, a Bíblia não fala, mas eu imagino muitos dias. Ela vinha incomodando, apontando para Paulo e dizendo: estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. É verdade, mas eles sabem que aquele espírito não é de Deus. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia bater no peito, ia dizer: é verdade, fala mesmo, fala mais, fala que eu prego bem, fala que eu sou servo de Deus. Mas Paulo não. Paulo entende que aquela mulher está sofrendo, está sendo escrava a um espírito que está atormentando aquela vida. Alguns senhores começam a lucrar com aquela situação, com o sofrimento daquela mulher, porque ela olha para a pessoa e ela adivinha um segredo. É um espírito que começa a adivinhar tudo. E as pessoas veem a oportunidade de lucrar. E tem muitas pessoas assim, que lucram com o sofrimento de algumas pessoas. Mas em nome do Senhor, Jesus vai quebrar todo ato de maldição nesta noite. Se você crê e acreditar, Jesus está jogando por terra toda amarração, toda obra do diabo. Em nome do Senhor cairão por terra nesta noite. Tem alguém que acredita nesta palavra? Levante uma da tua mão nesta noite e libera o glória para Jesus. Paulo ele entende que aquela mulher está sofrendo. O que ele vai fazer? Ele vai orar por aquela mulher, porque vem incomodando muitos dias atrás dele. Ele vai lá e ele vai colocar a mão sobre ela e vai expulsar aquele espírito. Aquela mulher vai ficar livre, aquela mulher vai ficar liberta daquele espírito. Isso daqui é interessante, porque aqueles senhores agora não vai mais ter lucro.
Agora não tem mais escravidão, agora não tem mais lucro, agora não tem mais adivinhação, agora não tem mais senhores. Então as pessoas vão pegar Paulo e Silas e vão levar diante da praça, diante dos magistrados, e vão acusar Paulo e Silas dizendo: este homem está fazendo costume que não é lícito a nós romanos. É uma acusação falsa, porque ainda não tinha separação do cristianismo e do judaísmo. Então eles estão acusando Paulo de costume que não é lícito ao romano. Eles vão pegar Paulo, vão levar diante da praça, vão pegar Silas, vão levar diante da praça, diante das pessoas. Eles vão humilhar, porque vão expor. Eles vão pegar Paulo e Silas e vão chicotear Paulo e Silas. Paulo chega a dizer aos Gálatas: eu carrego as marcas de Cristo, porque o evangelho é renúncia, porque o evangelho é carregar as marcas de Cristo sobre a sua vida. O evangelho não é um mar de rosa, não é um caminho para o pôr do sol, mas o evangelho deixa marca. Paulo está aprendendo, Paulo está apanhando, e Paulo está em silêncio. Ele está sendo chicoteado, ele está sendo humilhado, ele está sendo exposto, e ainda maior, ele está apanhando sem passar por um julgamento adequado. Injustamente caluniado, Paulo apanha, mas persevera. Paulo apanha, mas ele continua na direção de Deus. Paulo está apanhando, mas ele não nega a sua fé. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que chegou aqui debaixo de chicotada, já apanhou, já sofreu, já foi humilhado, já foi exposto, está sendo caluniado, mas o Senhor tem vitória para você. Talvez você não entende neste caminho que você está trilhando, porque você ora, porque você levanta campanha, porque você levanta jejum, porque você está na casa do Senhor, você está no caminho, na direção, e você não entende, porque você apanha, porque você é chicoteado, porque você é humilhado. Mas entenda, lá na frente há um propósito sobre a sua vida. Há um propósito sobre a sua vida. Ele é humilhado, é exposto, e Paulo poderia recorrer os direitos dele, porque tem dupla cidadania, cidadania romana e cidadania judaica. Mas Paulo, ele sabe, se ele recorre o direito dele de cidadão romano, Silas apanha sozinho. E Paulo então sabe, se Silas apanha sozinho, ele prefere apanhar junto com Silas. O Senhor vai colocar alguns Paulo no caminho de alguns Silas aqui nesta noite. Eu repito, porque tem pessoas que não me entenderam. O Senhor vai colocar alguns Paulo no coração de alguns Silas, no caminho de alguns Silas, que no momento do chicote, no momento da prova, no momento do açoite, você pode contar com este Paulo. Você pode ligar para ele, você pode pedir oração para ele. Tem alguém entendendo nesta noite? Deus vai colocar amigo no teu caminho, que você vai contar com as orações. Você vai passar por prova, mas você vai ter um amigo para chorar. Oriande clama lá vai. Mas sozinho você não fica. O Senhor vai colocar um Paulo, um Espírito Santo, um amigo, para que você pode ligar não somente na hora do churrasco da Coca-Cola, mas no momento das provas, nos momentos das dores, no momento das percas. Paulo é humilhado, é exposto, e agora ele vai ser lançado para a prisão, na prisão mais interior. Paulo é levado para o cárcere. A prisão que Paulo vai ser levado é fria, gélida, não é igual às prisões dos dias de hoje. A prisão que Paulo é levado é uma prisão escura, onde os presos têm que dormir no chão, onde não tem medicamento para as suas feridas, aonde Paulo está não tem água limpa, água potável, sequer teria alimento adequado para Paulo e para Silas. Mas ele está passando tudo isso, mas ele está debaixo de uma promessa, ele está no caminho do Senhor. E muitas das vezes a gente não entende, porque o ano de 2024 não deu certo. Se você está na igreja todos os dias, se você ora para o Senhor todos os dias, se você levanta a campanha todos os dias, e a gente não entende quando algumas coisas começam a dar errado. E tem até algumas pessoas que culpam Deus, que culpam a igreja, que culpam o pastor, que quer sair da presença do Senhor. Mas Paulo não, Paulo persevera, porque o Senhor o fez uma promessa. O Senhor é fiel para cumprir esta promessa sobre a vida de Paulo. Paulo está dentro do cárcere,
cheio de cicatriz, cheio de ferida no seu corpo, cheio de hematomas, talvez todo sangrado, todo cheio de sangue, com os pés presos nos troncos, com dores insuportáveis, mas ele está ali, e os tempos vai passando, e a Bíblia diz que eles vão adorar ao Senhor. A dor é insuportável, a chicotada que ele levou foi dolorosa, porque ele não era bonzinho, é bandido, foi chicotado. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e começaram a levantar louvores a Deus. Porque tem pessoas aqui que já estão entendendo, é saber adorar o nome do Senhor Jesus. Quando vem a chicotada, quando vem as provas, quando vem as prisões espiritual, mas também é saber adorar a Deus na bonança, é saber adorar a Deus num tempo de paz, mas é também a saber adorar a Deus quando tudo está dando errado, é saber adorar a Deus quando você está no vale, na dificuldade, porque é neste momento que a sua adoração é ouvida e respondida por Ele. Aí nós conhecemos os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Paulo não esperou da meia-noite, na hora da vigília, da primeira vigília da madrugada. A Bíblia diz que era próximo à meia-noite, porque os verdadeiros adoradores é assim, não precisa das 7 horas para começar a orar, não precisa das 7:30 para vir para o culto começar a cantar louvor. Os verdadeiros adoradores, você conhece ele, está lavando roupa, mas está adorando a Deus. Está dentro de casa, limpando a casa, mas está exaltando ao Senhor. Está indo para o seu trabalho, mas está em oração. Está voltando do trabalho, mas está adorando a Deus. Viveu um dia cansativo, mas está adorando a Deus. Tem alguém aqui que é adorador nesta noite? Levante a sua mão, deixa eu ver, deixa eu ver. Se você é adorador, abre a sua boca e libera um glória para Jesus nesta noite. Oh glória. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores nesta noite. Adoradores que está não somente no momento da bonança e adora o Senhor porque tem o bem, tem o carro na garagem, está tudo dando certo, mas quando vem um momento difícil abandona Jesus. Não é isso que Ele quer. Ele procura os verdadeiros adoradores. João capítulo 4 versículo 24. Os que o adoram em verdade, em espírito. Foi o que Paulo e Silas fez. Está dentro da prisão, está todo sangrando, está tudo dando errado, mas eles estão adorando o nome santo do Senhor. Ah, você não entendeu, está tudo dando errado aqui embaixo, mas eles começam a adorar o nome do Senhor. E os outros presos começaram a escutar, começaram a entender o louvor e adoração de Paulo e de Silas, e os céus começou a trabalhar a favor de Paulo e de Silas. Se aqui embaixo está tudo dando errado, Paulo e Silas estão adorando o nome santo do Senhor, e Deus está recebendo a adoração de Paulo e de Silas. O céu começa a trabalhar, porque muitas das vezes tudo aqui embaixo vai dar errado, mas os céus, Ele anuncia coisas grandes para a sua vida. Porque tem pessoas que querem só viver esta parte profética da Bíblia, terremoto espiritual, quer viver as cadeias se quebrando, as correntes se quebrando. Mas entenda isso daqui, para você viver um terremoto espiritual, tem um processo de dor, tem um processo de chicotada, tem um processo de açoite, tem um processo que vai doer, mas é necessário, porque só vive o processo, só vive o propósito quem passa por este processo. E Paulo está passando por este processo, mas está adorando o nome do Senhor. Paulo e Silas começam a adorar o nome de Jesus, cantando louvores, adorando o nome de Jesus. E de repente o Senhor ouve o louvor e manda um terremoto sobre aquela cadeia, aquela prisão, a ponto de abrir o cárcere de todos. Todos se vê livre, as correntes caem por terra. Eu vim aqui nesta noite como um ato profético para dizer para alguém que Deus vai abrir prisões espirituais nesta noite.
Eu vim aqui sobre uma autoridade divina para dizer para alguém que Deus vai quebrar esta corrente que tem aprisionado a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua adoração vai chegar até o céu marquicessível da glória de Deus. O melhor, a tua adoração já tem chegado. E o melhor, Deus está mandando terremoto espiritual. É no de repente, pode ser hoje. O que o Senhor tem para fazer vai ser agora sobre a sua vida. Ele não deixa para depois. Deus vai fazer. Deus vai mandar um terremoto espiritual, se você crer e acreditar. Porque Paulo e Silas vivem isso. Um terremoto espiritual abre as cadeias de todos. Mas espera aí, era só Paulo e Silas que estavam adorando o nome santo do Senhor. Era só Paulo e Silas que estavam orando e cantando. Mas Deus abriu a prisão de todos. Porque o que Deus tem para fazer é um milagre extraordinário, não é um milagre michuruca. O que Deus tem para fazer sobre a sua vida é um milagre grande e extraordinário, não é um milagre pequeno. Você vai viver, o seu vizinho vai viver, a sua família vai viver este milagre. Milagre grande e extraordinário. Tem alguém acreditando nesta palavra? Deixa eu ver, então libera a glória para Jesus. O que Ele vai fazer, você vai viver, a tua casa vai viver, o nome dEle vai ser glorificado. O carcereiro olha aquilo, porque o carcereiro estava dormindo. A Bíblia diz que ele acorda. O carcereiro acordando, talvez estava dormindo, mas o terremoto foi tão grande, despertou o carcereiro que estava dormindo. E de repente ele vê a prisão toda aberta. Ele saca da espada e ele quer se matar. Por quê? Porque ele sabe, é olho por olho, dente por dente. Se um dos presos escapa, o carcereiro é morto. Mas eu entendo o propósito do evangelho, porque aquele carcereiro vai sacar da espada e vai tentar se matar. Mas Paulo vai bradar: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. O carcereiro pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Acredita no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Não é uma salvação daquele terremoto, daquele problema que ele estava vivendo. É uma salvação de alma, é uma salvação de espírito, é uma libertação que ele quer, é uma mudança de vida. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: se você acreditar no Senhor, será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Tem alguém que liberou um glória? Eu vou repetir: se você acreditar que Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e nele tem o poder e a autoridade, a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno. Se você acreditar que ele vive, será salvo tu e a tua casa. Tem alguém que acredita nesta palavra? Libera um glória para Deus nesta noite. Enquanto você adora aqui, Deus manda terremoto lá. Ah, meu Deus, você não me entendeu. Enquanto você está orando aqui, enquanto você está adorando aqui, cheio de problema, cheio de luta, cheio de dívida, cheio de dificuldade, Deus já está mandando terremoto, Deus já está quebrando cadeia, Deus já está dando livramento. É Ele quem vai na frente, quebrando as correntes, abrindo os caminhos, dando livramento. Ele está trabalhando. Tem alguém que acredita? Libere o glória para o Senhor. Oh glória! Aleluia. Deus está mandando terremoto sobre a vida daqueles que crê. Está tudo dando errado sobre a sua vida, mas o céu me trouxe aqui para te dizer que os céus está trabalhando ao seu favor. O carcereiro ouve Paulo pregando, ele vai ser salvo. O carcereiro leva Paulo para casa, e Paulo vai pregar para a família vai aceitar a Jesus. Eu entendo o propósito do evangelho, porque é isso. Talvez este homem estava sendo escravizado há tanto tempo, sendo ameaçado ele, a sua família, a sua casa, porque todos os dias chegava um preso diferente, e talvez alguém o ameaçava dizendo: se eles escapam, é você quem morre no lugar deles. Se eles fugir, você que vai perecer. Nós sabemos aonde você mora. Alguém para tirar a vida não é da noite para o dia. Aquele homem já estava afligido, já estava com depressão, a ponto de pegar a espada e querer se matar. Mas o Senhor tem palavra de vida nesta noite, de vida eterna.
O ladrão veio senão para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus veio para que tenhais vida e tenhais com abundância. A depressão vai embora, a tristeza estão batendo em retirada nesta noite, a angústia está fugindo, porque Jesus, Ele está libertando nesta noite. Eu entendo o propósito. Paulo entende o propósito, por que sofreu, por que apanhou, por que foi preso, por que foi humilhado, por que foi lançado para a prisão. Tinha almas na frente. Lídia se converteu. Lídia se tornou importante para a igreja. A família de Lídia se converteu. O carcereiro se converteu. A família do carcereiro se converteu. Imagina isso daqui. Porque no outro dia Paulo vai voltar para a prisão. No mesmo dia Paulo volta para a prisão. E no outro dia vão libertar Paulo. Mas Paulo não vai querer ser liberto, vai dizer, pede para que os soldados chegaram para libertar Paulo, mas ele pede para que os magistrados libertem, dizendo, somos cidadãos romanos. Porque era contra a lei um romano chicotear outro romano. Então vieram os magistrados, pediram desculpa para Paulo, vão soltar Paulo. Mas Paulo não sai correndo com medo não. Ele ainda prega ali em Filipe, ele prega ali na Macedônia o evangelho. Mas algo ficou marcado lá em Macedônia, lá em Filipe, porque uma família aceitou Jesus, a família de Lídia. A família do carcereiro aceitou Jesus. O evangelho foi conhecido. O nome de Jesus foi glorificado através da vida de Paulo e de Sila. Porque você não me entende hoje, neste caminho de dor, de sofrimento, mas lá na frente tem recompensa. Lá na frente o nome do Senhor há de ser glorificado, e é através da sua pessoa. Entenda isso daqui. Não é porque você está sofrendo que Deus te abandonou. Não é porque você está debaixo de prova, de luta, que Deus desistiu de você. Pelo contrário, é um processo. É as marcas de Cristo. É as marcas que precisa do evangelho. É necessário muitas das vezes perder, porque o evangelho é isso, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O que me chama a atenção é que o tempo de Paulo, a maior parte do seu evangelho é dentro da prisão, dentro do cárcere. Paulo, a maior parte do seu ministério ficou preso. A última carta que Paulo vai escrever vai ser em Timóteo, 2 Timóteo. Paulo ainda vai dizer que os discípulos da Ásia abandonou. Paulo ainda vai dizer que alguns se dispersaram. Na primeira condena ninguém esteve ali com ele, mas o Senhor foi testemunha de Paulo. Dentro de uma prisão marmitina, nas montanhas, Paulo vai escrever a carta a Timóteo dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e acima de tudo, eu guardei a minha fé. São as considerações finais de Paulo, dizendo que ele venceu tudo isso, que ele passou por tanta chicoteada, que apanhou, foi preso, mas não desistiu, guardou a fé. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite, é necessário muitas das vezes a gente guardar a nossa fé, porque o diabo está por aí tentando matar a fé de muitas pessoas, com heresias, com falsas adivinhações, com falsas palavras. O diabo está por aí tentando enganar, tentando matar a fé de muitas pessoas, esfriando, dizendo para você desistir, para você não continuar. Mas a palavra do Senhor diz para você nesta noite, aquilo que Paulo falou sobre fé, é o que Abacuque também falou no Antigo Testamento, fidelidade. Guarda a tua fidelidade ao Senhor. Aquilo que você aprendeu do evangelho, aquilo que você aprendeu da palavra, guarda a tua fidelidade ao Senhor. Mas fulano está fazendo isso, deixa fulano fazer. Guarda a tua fidelidade ao Senhor, porque você vai passar por prisões, por açoite, alguém vai te caluniar, alguém vai maltratar você, mas lembre-se, o Senhor é fiel para te dar uma coroa de glória. Oh glória. Se você acreditar, o Senhor já está trabalhando ao seu favor. Jesus já está quebrando cadeia nesta noite. Jesus já está libertando pessoas. Prisões psicológicas estão sendo quebradas. Grilhões estão sendo quebrados neste lugar. E o nome dele há de ser glorificado.
Eu não entendo de que forma você chegou aqui. Se você chegou aqui se arrastando, cheio de problema, cheio de luta. Se o seu ano foi debaixo de chicotada, é os processos, é as marcas, mas o nome do Senhor há de ser glorificado. A sua família e você, se você crer, irão viver o evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor continua falando mais forte em cada coração. E as palmas bem fortes para Jesus. Oh, glória a Deus. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus.